Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora para a continuidade do nosso estudo aqui. Na semana passada nós vimos a parte geográfica, climática da Terra da Bíblia e hoje nós vamos ver as principais cidades que são mencionadas na Bíblia no Antigo Testamento. Na próxima semana será o ambiente do Novo Testamento. Agora, ainda vamos ficar dentro do Antigo Testamento. Evidentemente, existem muitas cidades importantes que são citadas na Bíblia, do Antigo Testamento. A gente deve fazer uma seleção. Por isso, pegamos aqui 10 cidades das mais importantes. Algumas bem conhecidas, outras menos. Acredito que pode ser de ajuda para a gente poder se localizar melhor no mundo do Antigo Testamento, no mundo bíblico, e entender, portanto, melhor também os textos bíblicos, né? Vamos lá, então. Vamos começar aqui com as informações geográficas, históricas e bíblicas. O mapa da Terra Santa, da época do Antigo Testamento, nós já vimos na semana passada. O território israelita máximo, segundo os textos bíblicos, vai de Dan até Bersabeia, o Beersheba. É esse território. E Israel se localizou, sobretudo, aqui nessa parte que vai das montanhas do norte até Bersabeia, até bastante abaixo de Jerusalém. E é nessa localidade que estão as principais cidades que nós vamos ver hoje. Aqui mais um mapa, só para nós localizarmos no sentido mais global onde está a região de Israel, do antigo Israel e atual também. Vamos começar com a cidade de Samaria. Aqui está a cidade de Samaria. Vejam. Samaria é o nome de uma região. Mas esse nome de região é um nome tardio. O nome mais antigo é o nome próprio da cidade, que acabou dando o nome à região toda, né? Então, a cidade de Samaria é uma cidade que foi capital do Reino do Norte. Sabemos que no ano 931 houve a dissolução da unidade das tribos que havia em torno do rei Davi e Salomão, e as tribos do norte, 10 tribos do norte, formaram uma entidade política própria. 2 tribos do sul formaram outra entidade política. 2 países, nós diríamos na nossa maneira de falar mais atual. O Reino do Norte tinha como capital, primeiro, cidades subalternas, até que chegou a ser a cidade de Samaria. Então, Samaria foi capital do Reino do Norte a partir da época do rei Omri, que é por volta dos anos 880 e seguintes. Foi uma cidade construída por Omri como sua capital. E ela foi construída numa pequena colina, o que ajuda na hora da defesa. A 300 metros acima do nível do mar, ficando ali num local bastante amplo, dava para ver longe, né? Inclusive, ela ficava no cruzamento, bem próximo a um cruzamento das vias que iam de leste para oeste, de norte para sul. Então, era um local muito fácil para o comércio e para a movimentação em geral, né, de caravanas, por exemplo. Isso trazia também riqueza para a cidade. O nome Samaria, então, é o nome da cidade, só bem mais tarde é que chegou a indicar a região. Vamos ver quando. Aqui nós temos
dois textos do livro dos reis, o mapa, né, da cidade de Samaria, marcando aqui bem no centro. Vocês estão vendo aqui a cidade de Jerusalém. Aqui é a fronteira entre o norte e o sul, na época dos dois reinos divididos. E Samaria fica aqui no centro, de modo que atendia bem ao território todo do Reino do Norte. O primeiro livro dos reis, no capítulo 16, dá a notícia da fundação da cidade de Samaria. E fala, então, no 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri, que é rei de Israel, se tornou rei de Israel por 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza. Tirza era uma outra pequena cidade que ficava mais ou menos próxima ali. Ele transferiu, né, para Samaria, a capital. Depois ele adquiriu de Semer o monte de Samaria por 2 talentos de ouro. Ali ele construiu uma cidade que, a partir do nome de Semer, proprietário da montanha, ele chamou com o nome Samaria. Isso é uma etimologia popular. Tá? Na verdade, em hebraico, o nome seria Shemer e Shomrom. Shomrom é Samaria em hebraico. Né? E nada tem a ver Shomrom com Shemer, etimologicamente. O que está aqui no livro dos reis é a maneira popular de falar. Na verdade, o nome Shomrom vem do verbo chamar, que significa olhar, guardar também. Porque ficando a 300 metros acima do nível do mar, e numa pequena colina, a cidade permitia aos vigias guardar, olhar longe. Guardar no sentido de olhar, no guardar italiano, né? Olhar longe, ver longe. E daí vem o nome Shomrom ou Samaria. No capítulo 22 também é mencionada essa cidade através de um detalhezinho. Vejam lá, o resto da história de Acabe é posterior a Omri. Né? Tudo o que ele fez, a casa de marfim que ele construiu, todas as cidades que ele edificou, não está isto escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Por que essa citação aqui? Porque fala desse detalhe, que ele fez uma casa de marfim. É o modo de falar. A casa não era de marfim, evidentemente. E até alguns anos atrás, se duvidava, inclusive, dessa notícia do primeiro livro dos reis, achando que era uma maneira errônea de falar. Na verdade, só para dizer que Acabe era muito rico, então se dizia que era uma casa de marfim. Mas houve pesquisas arqueológicas naquela região de Samaria e em torno, e foram descobertos resquícios entalhados de marfim, com marfim entalhado na madeira, por exemplo. Móveis ricos com entalhes de marfim. O marfim vai vir de onde? De elefantes. Então, normalmente de muito longe, porque a terra de Israel não é terra de elefantes. Né? Então, isso mostra a riqueza do rei Acabe, que reinou em Samaria, e, portanto, mostra também a riqueza dessa cidade, a importância dessa cidade, uma vez que foi levada para ali a capital. Depois que o Reino do Norte foi tomado pelos assírios, isso aconteceu no ano 722 ou 721, da cronologia mais aceita, os habitantes, uma boa parte dos habitantes de Samaria, foi levada como deportados para fora. Era a política assíria. Quando eles dominavam uma nação, eles deportavam aqueles que eram mais influentes, que poderiam fazer novas revoltas, etc., deportavam para bem longe,
para outras nações e traziam populações de outras nações para aquele lugar. Com isso, eles também acabavam com a identidade étnica dos povos. Era um modo de dominar muito duro, né? E foi o que aconteceu com Samaria. Vieram populações estrangeiras e ali, então, acabaram se misturando por casamentos com os antigos israelitas. Isso foi no século VIII, final do século VIII, né? Samaria ficou, então, assim, um pouco na sombra. Por quê? Uma vez que o Reino do Norte foi dominado pelos assírios, acabou como entidade política. Só ficou o Reino do Sul, o Reino de Judá, com capital em Jerusalém. E toda a história, então, vai girar em torno da cidade de Jerusalém. Jerusalém vai ficar sob o domínio dos babilônios, depois sob o domínio dos persas, e, finalmente, sob o domínio de Alexandre Magno. No ano 332, aquela região é dominada pelos helenistas, por Alexandre, os exércitos de Alexandre entram ali. Alexandre morreu muito jovem, morreu no ano 323. Como ele não tinha herdeiro apto para substituí-lo, o seu império enorme, que ia até a Índia, foi dividido pelos seus generais. Então, nessa época, ali na terra de Israel, a partir, digamos, do ano 300, mais ou menos, depois de várias lutas entre os generais, aquela região da terra de Israel ficou primeiro na mão dos generais que dominavam o Egito, os Ptolomeus, e depois passou para os generais sírios, a dinastia Seleucida. Nessa época, a cidade de Samaria foi renovada, ela tinha caído em declínio, foi renovada, foi embelezada, ela possuía muralhas, que estavam em ruínas, evidentemente, mas possuía dos tempos antigos, ela foi renovada, mas posteriormente, ainda no final da época grega, ela foi destruída por João Hircano, que era um judeu do sul, e que nas suas pretensões de domínio acabou exterminando totalmente a cidade de Samaria. Na época romana, ela foi reconstruída por Herodes o Grande, em cerca do ano 30 a.C. E aí, então, mudou-se o nome para Sebaste. Para Sebaste, a cidade imperial, né? Em homenagem ao imperador. É a partir, então, dessa época romana que Samaria dá o nome não só à cidade, ela perdeu essa característica, a cidade passou a ter outro nome, e aí o nome Samaria passou a toda aquela região, que compreendia ali o centro da terra de Israel. Vou voltar aqui um pouquinho, porque eu queria um pouco esclarecer uma coisa. Nós, no Novo Testamento, conhecemos os samaritanos, não é? Os samaritanos do Novo Testamento nada tem a ver com a cidade de Samaria do Antigo Testamento. A cidade de Samaria, capital do Reino do Norte, depois caiu em declínio, tomou outro nome e Samaria se tornou o nome daquela região. Os samaritanos são um grupo que se formou como uma dissidência a partir do clero de Jerusalém, do clero judaico. Essa é a reconstituição que os historiadores fazem. Há muitas hipóteses, mas a reconstituição mais aceita é
que na época do início da dominação grega, no ano 332, um sacerdote de Jerusalém quebrou com a classe sacerdotal de Jerusalém. Desentendeu-se por questões legais com a classe sacerdotal de Jerusalém. E esse sacerdote, então, saiu de Jerusalém e foi para o Monte Garizim, que fica bem próximo da antiga cidade de Samaria. E ali, então, ele deu início a uma seita judaica, que aceitava só o Pentateuco, não aceitava os outros livros, tinha um culto próprio, quebrou completamente com Jerusalém. Esses são os samaritanos, que acabaram tendo o nome de samaritanos, porque aquela região passou a se chamar Samaria. Então, a história é um pouco complexa. Os samaritanos em si nada tem a ver com a cidade de Samaria, mas com a região na qual eles se localizaram. E isso em tempos bem posteriores ao auge, né, do que foi a cidade de Samaria como capital do Reino do Norte. Uma outra cidade bastante citada, sobretudo no Pentateuco, é a cidade de Siquém. Vocês vejam aqui, vamos marcar aqui para ficar mais fácil, né? Aqui está a cidade de Samaria. Esse nome Samaria aqui é o nome posterior de toda essa região central. Na época do Novo Testamento, Samaria vai ser essa região central, Judá, a região do sul, e Galileia, a região mais do norte. A cidade de Siquém fica bem perto de Samaria. Aqui nesse mapa, embora pequeno, dá para a gente ver que tem a marca de um monte Garizim e tem o monte Ebal. Siquém ficava aqui, bem próximo desses dois montes, exatamente no meio, entre os dois montes, a Siquém antiga, né? A cerca de 65 quilômetros de Jerusalém. Então, meio caminho entre o sul e o norte. Então, ela é localizada exatamente aqui, olha. Aqui está o Monte Garizim, ou Gerizim, e aqui o Monte Ebal, e a antiga cidade de Siquém ficava aqui no meio. Depois ela foi mudando um pouco de situação geográfica, e ali, mas se alargou um pouco. Mas na antiguidade ela estava localizada aqui. É uma cidade que fica na região montanhosa, porém tem fontes. E com isso, então, tem possibilidade de agricultura, né? E de pastagens. A gente vê, por exemplo, em Gênesis 37, que os filhos de Jacó devem ir a Siquém com seus rebanhos. Quando está começando aquela história de José do Egito, né? Ali está se iniciando a história exatamente falando. Os filhos de Jacó tinham ido e iam a Siquém levar os rebanhos para pastarem lá. Por quê? Exatamente porque no meio daquela montanha muito rochosa, muito árida, quanto mais se vai para o sul, mais árida, ali havia fontes e, portanto, havia possibilidade de alimentar o rebanho e de dar de beber ao rebanho, né? Havia pastagens. Esse é Siquém. Aqui também, outra vez um mapa, só para a gente não perder de vista, Siquém fica aqui, olha, entre os dois montes, né? E era um caminho também para quem viajava, quem vinha lá de Aram, do norte da Mesopotâmia, e queria ir para o Egito, ou ia pela costa, vinha por aqui, descia pela costa, ou então passava por aqui, por exemplo, mercadores que traziam coisas para trocar, para vender. Aqui era caminho também para quem ia para o sul, para Jerusalém, para Beersheba. Ou então quem vinha da costa ia para o leste,
E com isso, era uma cidade que tinha sua importância comercial e militar, claro, porque se havia algum problema de movimento, que houvesse necessidade de movimentação de exércitos, ali era um caminho pelo qual passariam os exércitos. Inclusive um caminho muito bom, porque é o lugar onde tem fonte de água, onde tem comida, lugar de abastecimento. Na Bíblia, nós temos muitas vezes a menção de Siquém, também nos profetas, mas aqui algumas passagens mais importantes. Abraão e Jacó estiveram nessa região, é citado no livro do Gênesis, e José foi sepultado ali. Isso está no livro de Josué, capítulo 24. Em Siquém, Josué, depois que entrou com o povo que vinha do Egito na terra prometida, Josué renovou ali a aliança. Depois que o povo se estabeleceu, houve uma grande assembleia e ali, então, houve a celebração da aliança agora do povo que está na sua terra. O povo saiu do Egito, Deus fez com esse povo aliança lá no Sinai. E prometia que o povo ia chegar na terra que mana leite e mel. Depois de um grande percurso, eles chegaram. Começaram a ocupar aquela terra. Quando Josué já dá por terminada a sua tarefa, assim conta o livro de Josué, então ele reúne as tribos e ali renova a aliança de Deus com o povo, do povo com Deus, na cidade de Siquém, o que mostra que Siquém era um lugar religioso. E, inclusive, isso vai explicar por que os samaritanos, quando se constituíram como uma seita, eles foram procurar exatamente essa região, entre os montes, o Monte Garizim, o Monte Ebal, né? Ali estava o centro da seita samaritana. Nós temos também ali a primeira capital, propriamente dita, do Reino do Norte. Quando houve a divisão entre o sul e o norte, isso se deu com o rei Jeroboão I. No início, Jeroboão foi para uma cidade pequena, até da Transjordânia, Penuel. Mas depois, isso foi interino, depois ele foi e se estabeleceu em Siquém. Mais tarde, ele foi então para Samaria. E aí Siquém perdeu, ele não, né? O Omri, desculpa. Não foi ele, foi o Omri, que então levou a capital lá para Samaria, para um lugar em que ele procurava ter uma cidade fortaleza, né? Com isso, Siquém também foi decaindo, foi perdendo a importância. Mas na antiguidade era muito importante, por isso ele é mais citado, inclusive, no Pentateuco, em relação a Abraão, em relação a Jacó e depois no livro de Josué, que continua o Pentateuco. Siquém foi destruída pelos assírios, quando os assírios entraram no Reino do Norte, isso na segunda metade do século VIII, a partir do ano 534, 532, os assírios já tomaram uma grande parte da região, até que no ano 734, 732, os assírios tomaram grande parte da região e depois de 722 ou 21, eles tomaram a capital Samaria. Siquém, como centro religioso, foi centro religioso para os samaritanos, né? Aqui nós já explicamos a questão dos samaritanos quando falamos lá de Samaria, né? E ela foi destruída por João Hircano também, como Samaria foi destruída, Siquém também foi destruída por esse rei judeu, em torno do final do século II, e foi depois reconstruída pelos romanos, um pouco fora do que era o local tradicional, mas na mesma região, para que
uma vista diferente, né? Que um monte no vale, então, fica a cidade, e depois tem o outro monte lá. O monte é Ebal e o outro é o monte Garizim. E no meio a cidade de Siquém. Uma cidade importantíssima, importantíssima, é a cidade de Meguido. Na verdade, Meguido é uma cidade cananeia, não foi uma cidade inicialmente israelita. Ela foi fundada por povos cananeus, já muitos séculos antes de os israelitas estarem ali naquela região. Então, uma cidade cananeia situada na planície de Jezreel. Na semana passada, nós vimos que aquela planície de Jezreel é muito fértil, exatamente a zona mais fértil de toda a terra de Israel. E ali, então, já foi construída essa cidade em tempos imemoriais. E ficava também no cruzamento das vias, porque sendo uma planície era mais fácil passar por ali, com exércitos, com mercadorias, né? Ela tinha uma importância estratégica, e por isso também a cidade de Meguido foi destruída várias vezes. Ela foi palco de muitas batalhas, ela era muito cobiçada pelas antigas populações, porque ela tinha uma importância estratégica. Os dados bíblicos dizem que Josué derrotou o rei de Meguido, ou seja, está demonstrando aqui que ela era habitada quando os israelitas entraram na terra. Porém, de fato, os israelitas não habitaram Meguido na época antiga, só a partir de Davi e Salomão é que começa a haver ali uma população israelita. Importante também em relação a essa cidade é a morte do rei Josias nessa cidade. Por quê? O rei Josias governou do ano 640 ao 609. A importância dele é que ele, segundo o livro dos reis, foi um rei excelente, comparável a Davi. Um rei que era muito justo, um rei que era observante da lei, que promoveu uma reforma religiosa para a purificação da religião. E ali, então, esse rei foi se deparar com o exército egípcio, para impedir que o exército egípcio passasse por ali e fosse lá ajudar os assírios. Ele se interpôs e morreu. Isso é importante por quê? Porque nós vamos ter, então, sobretudo a partir da morte do rei Josias, a caracterização de Meguido como uma cidade de uma grande catástrofe. Porque se o rei Josias era um rei maravilhoso, comparável a Davi, e morreu relativamente jovem, com entre 30 e 40 anos, por aí, aquilo ali foi uma grande catástrofe. Então, acabou o Meguido dando nome a tudo que é catastrófico. Só que não se fala mais de Meguido, se fala de Magedon. E aí se junta isso com a ideia de uma montanha. Montanha em hebraico é Ar. Então, Armagedon. E daí surgiu também o nome Harmagedon, que em si não existia. Já surgindo a partir dessa junção de vários nomes. Isso vai aparecer até no livro do Apocalipse. Né? A grande batalha final ocorrerá no Armagedon. Mas isso é um estereótipo, isso não é um local geográfico, isso é simplesmente um modo de dizer uma coisa catastrófica. E essa ideia de catástrofe, sobretudo por causa da morte do rei Josias,
que, sendo um rei justo, morreu assim numa batalha. Isso era visto como uma coisa gravíssima, né? No século IX, nós temos ali grandes construções nessa cidade, né? Que é da época do rei Acabe. Acabe é aquele rei ímpio do norte que se casou com Jezabel, uma estrangeira, perseguiu o profeta Elias e se debateu também com o profeta Eliseu, etc. Mas em termos políticos, o rei Acabe foi muito próspero, digamos assim, no seu governo, né? E trouxe muitas construções na época dele para Meguido. Inclusive, até há poucos anos atrás, se pensava que as grandes construções que havia em Meguido fossem do reinado de Salomão, mas as pesquisas arqueológicas que são realizadas lá hoje, por Israel, né, mostram que, na verdade, elas não são exatamente da época de Salomão, são da época de um século posterior, do rei Acabe. Aqui a gente tem um mapa para a gente perceber melhor, né? Vejam só, aqui montanhas, é a Alta Galileia, né? Aqui aí continua a Galileia e depois vem aqui as montanhas centrais. Aqui nós temos a cidade de Siquém, só que está escrito em inglês, mas é a cidade de Siquém. Perto aqui, como nós vimos, ficava a cidade de Samaria, a cidade de Tirza, que é as duas antigas capitais do Reino do Norte, Penuel, Tirza, Samaria, e depois aqui a cidade de Meguido, que nós estamos vendo agora. Vejam só que ela fica na planície. Esse traço aqui mostra a rota de comércio e a rota de viagens, né? Quem vinha lá do norte, da Mesopotâmia, de Arã, etc., passava por aqui, descia, passava por Meguido. Era até um caminho mais fácil, porque era mais plano aqui. Quem vinha do norte, queria ir para um porto aqui, a Fenícia, passava por aqui e seguia para o porto. Ou queria ir para o interior, né? Aí vinha e começava a subir as montanhas por aqui, era mais fácil. Ia para o sul, né? Através dessa linha aqui. Então, é importantíssima a localização dessa cidade aí, o que fez dela realmente a cobiça de muitos povos, né? Aqui nós temos as escavações atuais nesse local, de Meguido. Vejam só, essa é a colina onde estão os restos arqueológicos de Meguido. A cidade ficava numa planície, como nós vimos. Mas o que acontecia na antiguidade? Quando uma cidade era destruída por um cataclismo, um terremoto, por um incêndio ou por uma invasão estrangeira, não se limpava o terreno para construir uma nova cidade. Se construía em cima. E como Meguido, então, foi muito cobiçada, hoje se pode ver há estratos, né, camadas, não sei quantas, de 12 para 20, agora não me recordo exatamente o número, muitas camadas que mostram as sucessivas destruições e reconstruções. E por isso, Meguido hoje é uma colina artificial, criada a partir dessas destruições e reconstruções. Na antiguidade, ela ficava na planície. É um local mais cobiçado hoje ainda pelos arqueólogos. Existe a Escola de Tel Aviv, que é responsável pela pesquisa arqueológica lá, e é cobiçado por quê? Porque através desses vários estratos se pode chegar a uma Meguido
do segundo milênio, é muito antiga, de 1800 anos antes de Cristo, ou bem antes da terra de Israel ser habitada pelo povo de Israel. Então a gente vê aqui nessa gravura da esquerda, nessa foto da esquerda, a planície de Jezreel e a Meguido atual, que é alta, não é? Aqui uma vista aérea de uma parte das escavações, vejam as construções. Aqui uma vista que a gente pode ver um pouco a grandeza também dessas construções e outra vista aérea aqui da parte mais nova, né? A parte que está por cima é a última etapa da cidade. Quanto mais se cava para baixo, mais se chega a etapas antigas. Então, a cidade é extremamente importante, a cidade de Megiddo. Outra cidade, Betel. Certamente conhecida, porque muitos textos falam de Betel. Aqui está a cidade de Betel, nesse mapa, olha. Aqui, tá? Vejam que ela já fica mais para o sul. Megiddo está aqui, ó, estaria por aqui. Cidade de Megiddo. Aqui o Monte Ebal e Gerizim, no meio tem a cidade de Siquém, não é? A cidade de Betel fica aqui, ao sul, já bem mais próxima da cidade de Jerusalém. A importância de Betel é que é uma cidade muito antiga, também, que se chamava, não Betel, isso a Bíblia até noticia, ela se chamava Luz. E ali, então, foi habitada por povos cananeus antigos. A gente vê Jacó, quando ainda nem existia o povo de Israel constituído. Jacó está ainda no início do povo de Israel, pai das 12 tribos. Jacó passa por ali. Então, foi um centro de culto muito antigo, culto cananeu, também no caminho do norte para o sul. Claro que se fazia o local de culto naquilo que era de mais fácil acesso. Era local também de passagem, de viagens. E aí, então, tinha o local de culto, né? Porque eram todos povos religiosos. Com o tempo, a cidade acabou mudando seu nome, deixou o nome de Luz e passou a ter o nome do santuário, Betel, que significa Bet, casa, Bait é casa. Mas quando está junto com outra palavra, em vez de falar Bait, se fala Bet. Bet. El é Deus. Então, Betel significa casa de Deus. É isso que a gente vê, inclusive, quando Jacó tem um encontro misterioso com Deus nesse local. Ele diz, realmente, aqui é a casa de Deus, é o local onde Deus se manifesta, mora, né? Tem uma manifestação especial. Então, Betel fica aqui, no Reino do Norte ainda. Né? O que a Bíblia fala sobre Betel? Fala muito, mas vamos ver aqui algumas coisas mais importantes. Abraão construiu um altar em Betel. Isso é muito importante. Lá, Jacó vai encontrar, não é? esse local, e ali, então, ele vai ter aquela visão. Nós temos aqui, por exemplo, o texto do Gênesis 28, versículos 10 a 22. Né? Jacó deixou Betsabeia, partiu para Harã, coincidiu de ele chegar a certo lugar e nele passar a noite. Tomou uma das pedras do lugar, colocou-a sobre a cabeça e dormiu nesse lugar. Aí teve aquele sonho, né? No versículo 13 se diz, Deus diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, a terra sobre a qual dormiste, eu te dou a ti e a tua descendência, e assim por diante. E aqui no versículo 19, Gênesis 28, 19,
se dá então a notícia da mudança de nome. Levantando-se de madrugada, Jacó tomou a pedra, 17. Jacó teve medo e disse: este lugar é terrível. Não é nada menos do que a casa de Deus, a Betel, e a porta do céu. Aí o 18. Levantando-se de madrugada, tomou a pedra, que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela, como um marco comemorativo, derramou óleo sobre o seu topo, ungiu essa estela, tornou-a sagrada, e a este lugar deu o nome de Betel. Mas anteriormente a cidade se chamava Luza ou Luz, né? Depende de como a gente vocaliza a palavra hebraica. Então, Jacó colocou ali uma pedra comemorativa. Mais tarde, já na época em que o povo habitava o país, né, aquela terra, Betel se tornou um santuário mais importante do Reino do Norte. Aqui na passagem de Amós 7, se fala exatamente que Betel é o santuário do reino. E o que aconteceu ali quando houve a divisão entre o norte e o sul? O primeiro rei do norte queria evitar que as populações do reino do norte fossem cultuar Deus em Jerusalém. Isso enfraqueceria politicamente o seu governo. Então, fez de Betel um grande santuário para o Reino do Norte. Nós vimos a localização de Betel, né? Veja, está aqui. Pouco abaixo, a 10 quilômetros mais ou menos, abaixo de Betel, passava a fronteira entre norte e sul. Então, colocando aqui um santuário para essas populações do norte, Jeroboão, primeiro, que foi o rei que separou os dois reinos, né? Ele impedia que o povo fosse a Jerusalém. O povo parava aqui e fazia o culto aqui mesmo. Só mais tarde é que a coisa vai acabar, quando a Assíria tomar conta dessa região. Mas durante séculos, Betel foi o principal lugar de culto para o Reino do Norte. Havia um outro lá ao norte, mas parece que não foi muito usado, inclusive parece que foi dominado logo por estrangeiros, de modo que Betel aqui ficou realmente como centro cultural para o Reino do Norte. E ali, o rei Jeroboão I, que foi o rei cismático, ele colocou a imagem do touro. Esse touro, hoje os historiadores sabem que não era a imagem do Senhor, de Deus, não era a imagem. Era uma imagem para mostrar a força de Deus, o touro como força. A ideia é que ele só indicava que Deus estava ali, mas não era o próprio Deus, não era uma imagem idolátrica propriamente dita. Essa parece ter sido a intenção quando se colocou o touro lá. Porém, de fato, na religião popular era muito fácil passar de uma coisa que era só para mostrar que Deus estava ali. Se passava disso para uma verdadeira idolatria, né? Então há esse grande problema aí em relação ao santuário de Betel. Os profetas vão falar contra o santuário de Betel. Muitas vezes. Exatamente por causa de todos esses problemas que surgiam ali. Né? Então, essa é a cidade de Betel. Aqui nós temos o capítulo 28, acabamos de ler, já lemos, né? O sono de Jacó. E aqui o texto de Amós, que mencionamos, né? O sacerdote Amazias, que era sacerdote de Betel, disse ao profeta Amós: foge para a terra de Judá, come teu pão lá. Em Betel não poderás profetizar, porque é um santuário real, um templo do reino.
Então a gente vê a importância da cidade por causa do santuário, que era antigo, já na época de Abraão e de Jacó, mas que continuou até que o reino do norte foi tomado pelos assírios. Isso é Betel. Já falamos também aqui sobre a localização de Betel, a sua importância, a localização ao sul do território do Reino do Norte, evitando então que o povo descesse para Jerusalém. Quando os assírios tomaram toda a região, né, Betel perdeu a sua importância. Mais tarde, um século mais tarde, mais ou menos, o rei Josias, aquele grande rei que acabou morrendo lá na batalha em Meguido, esse rei Josias conseguiu retomar o território, aquele território que ficava ali em torno de Betel, e aí Betel passou a fazer parte do reino de Judá, porém não mais como santuário, porque o único santuário que Josias estabeleceu foi em Jerusalém. Aí está, então, a cidade. Jericó. Jericó é das cidades mais importantes e mais antigas do mundo. Alguns dizem que é a mais antiga do mundo ocidental, pelo menos, né? Ela é localizada no Vale do Rio Jordão, bem perto do Mar Morto, vejam lá, a 16 quilômetros do Mar Morto, numa região muito árida. Nós vimos aqui o deserto de Judá, não é? Na última semana. Porém, em Jericó há fontes, é um oásis no meio do deserto. E por isso também era local de parada das caravanas, né, dos exércitos, de viajantes quaisquer. Portanto, se tornou uma cidade rica, uma cidade de trocas, de comércio, de tudo. Um único local verde no meio de um grande deserto de Judá. Logo depois se vai começar a subir para chegar lá nas montanhas meridionais e chegar a Jerusalém, né? Ela fica ainda bem embaixo. É como a gente vê naquela parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó, porque Jericó fica embaixo, Jerusalém está nas montanhas meridionais. Nós temos coisas muito importantes que aconteceram em Jericó. Temos a narração ali do livro dos Números, né, e do início do livro de Josué, que fala do acampamento dos israelitas junto às muralhas dessa cidade, depois a tomada dessa cidade. Isso é uma questão histórica que pode ser discutida. Não vamos entrar aqui nesse assunto, porém, o que os dados bíblicos falam é que ela era bastante conhecida, inclusive, pelas suas muralhas. E isso é fato. Ela tinha muralhas muito grandes, muito potentes e altas, exatamente por ser a única coisa, digamos assim, valiosa ali no meio de uma terra muito árida, né? Importante ainda nessa cidade, além de outros fatos, né, é o final do Reino do Sul, o final do Reino de Judá na mão dos babilônios. Quando os babilônios tomaram o Reino de Judá, o rei já estava deportado em Babilônia, mas tinha um regente, um outro seria descendente legítimo da casa real, mas não era propriamente um rei, era um regente, era Sedecias. Quando os babilônios vieram e ocuparam a cidade de Jerusalém, diz ali o livro de Jeremias, também o segundo livro dos reis, diz isso, que Sedecias fugiu pelas muralhas de Jerusalém na direção de Jericó, para fugir mesmo e ir para o deserto. Passar por Jericó, conseguir meios de vida, não é? Conseguir provisões, etc., e depois fugir para mais longe. Mas ali, porém, ele foi
capturado pelo exército babilônio e levado cativo até a corte do Nabucodonosor. Nabucodonosor estava ali naquela região e ele foi levado ao rei babilônico, né? Mas é um lugar que mostra também a vergonha da realeza no momento em que os babilônios conseguiram dominar todo aquele território, né, de Judá. A que ponto tinha chegado a dinastia de Davi, que o regente, que era descendente de Davi, fugiu pela muralha e fugiu para onde? Fugiu para Jericó. Aí se tornou um local também que marca algo bastante negativo. É o fim do Reino do Sul. Quando capturou os Sedecias, aí realmente não tem mais nenhuma chance de se reerguer por si mesmo o Reino do Sul. Só acontecerá anos mais tarde. Então aí está a cidade de Jericó. Vamos ver aqui o mapa e depois algumas fotos. Vejam só, Jerusalém está aqui e Jericó é esta cidade aqui, né? Aqui está Jericó. Fica a 16 quilômetros, vejam, já bem próximo da depressão do Rio Jordão, do Mar Morto. A gente está aqui no Mar Morto a cerca de 400 metros, 360, muitos metros abaixo do nível do mar. Então aqui já está bem abaixo do nível de Jerusalém. Se desce de Jerusalém, então, para Jericó, né? Aqui uma foto da Jericó atual, que é muito sugestiva, porque a gente pode ver, de um lado, as estepes ainda do final do deserto de Judá, muito árido aqui tudo muito árido, e no meio dessa aridez toda, essa fertilidade de campos, né? Isso é, na antiguidade, onde todo mundo andava a pé, né? Ou com animais, mas por terra. Então, um local assim era o paraíso, né? Por causa das suas fontes, um verdadeiro oásis no meio do deserto, né? As palmeiras aqui, as árvores grandes, né? Hebrom. Vamos agora para Hebrom. A gente até conhece bastante essa cidade pelos noticiários atuais, né? Hebrom é outra cidade muito importante no Antigo Testamento, até hoje, né? Ela fica bem ao sul de Jerusalém, lá sudoeste, 30 quilômetros, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, indo para o sul. É também uma cidade que se localiza num local estratégico. Essas cidades importantes todas estavam em locais importantes, né? Locais de cruzamento de vias, né? Uma que ia lá da Cefelá, ou Shefelá, para o Negev, quer dizer, subia lá pelas colinas e ia para o sul, para o deserto do Negev, e a outra via que ia na direção de Jerusalém, para o norte, ou do norte, passando por Jerusalém, indo para o sul, né? Ida e vinda. Na sua origem, a cidade de Hebrom era também ocupada por cananeus. Nós vimos até na última semana como os cananeus habitavam ali, antes do povo de Israel. E ela se chamava Kiriat Arba. Depois passou a se chamar Hebrom, na época, né, mais posterior da ocupação israelita, né? E depois, mais tarde, voltou a ter esse nome antigo, Kiriat Arba, né? Kiriat é aldeia, né? Arba significa que é de muito valor, que é grande, que é numerosa. Numerosa aí no sentido de valor, né? É uma cidade importante. E muitos acontecimentos bíblicos estão localizados nessa cidade, né? Vamos ver agora mesmo. Veja aqui, Hebrom, a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, né? Está aqui. Tá?
Primeiro, já na época de Abraão, nós temos ali a passagem de Abraão, que viveu próximo a Hebrom, e ele comprou um campo ali para sepultar a sua esposa Sara, né? Depois ele mesmo foi sepultado lá, e o seu filho Isaac também sepultado lá. Essa questão de comprar um terreno para sepultura marca uma posse, marca a posse, né? A etnia está ligada ali. Ali morreu o patriarca. Primeiro morreu a mulher, mas depois o próprio patriarca. Ficou ali o corpo dele. Então marca um pouco o território como território israelita. Segundo o livro de Josué, Josué conquistou essa cidade numa batalha, a Batalha de Ayalon, que é narrada no capítulo 10 do livro. E essa cidade era importante também porque ela era habitação de levitas e cidade de refúgio. O que é isso? Segundo o que nós temos nas tradições do Pentateuco, e nas tradições mais antigas também do Josué, etc., nós vemos que a terra prometida foi ocupada por israelitas e cada tribo teve a sua localização. Mas a tribo de Levi era a tribo da qual saíam os sacerdotes. E os sacerdotes, de início, deveriam atender a todo o território. Só mais tarde eles se concentraram em Jerusalém. Então, como eles deveriam atender todo o território, e havia diversos santuários, como nós acabamos de ver, em Siquém, em Betel, né? E outros que nós nem mencionamos, então havia necessidade de os da tribo de Levi não terem um território fixo próprio. Eles moravam no meio de outras tribos. E então algumas cidades foram designadas como uma cidade própria para os levitas. Os levitas aqui são os descendentes de Levi, da tribo de Levi, no sentido amplo da palavra. E Hebrom era uma dessas cidades. Com isso, essa cidade atendia toda aquela parte sul ali do território, né? Abaixo de Jerusalém, toda aquela parte era atendida pelos levitas que tinham em Hebrom a sua cidade própria para a habitação. Hebrom era também uma cidade de refúgio. O que é a cidade de refúgio? É a cidade em que alguém que está sendo ameaçado de morte pode conseguir auxílio. Suponhamos que alguém foi indiciado, né? Você é culpado por tal crime. Então, se perseguir essa pessoa para matá-la, suponhamos. Havia no território israelita algumas cidades que eram consideradas cidades de refúgio, onde as pessoas que eram ameaçadas de morte poderiam se refugiar e ali elas não poderiam ser mortas. Elas seriam julgadas, etc., mas não eliminadas pura e simplesmente. Isso mostra também aqui a importância da cidade de Hebrom, ter sido uma cidade de refúgio, né, para os israelitas. Além disso, Davi, quando começou a reinar, ele não reinou logo sobre todas as tribos, ele reinou só sobre a tribo de Judá, em um pequeno espaço ali ao sul. E ele, então, começou o seu reinado em Hebrom. Ele reinou 7 anos em Hebrom. Está lá no segundo livro de Samuel. Como ele se mostrou uma pessoa de muito valor, os anciãos do norte, ou seja, aqueles que eram grandes autoridades das tribos do norte, vieram até Hebrom
e pediram a Davi: você deve ser rei não só aqui do sul, você deve ser rei também para nós, no norte. Então foi o local do encontro dos anciãos do norte com Davi para a constituição de uma grande unidade unida das tribos todas. Portanto, Hebrom é um lugar muito importante no Antigo Testamento. De outro lado, nós temos também alguns fatos não tão favoráveis, né? Mas que mostram a importância da cidade. Um dos filhos de Davi, Absalão, fez uma revolta contra Davi, querendo tirar o pai e tomar o lugar do pai no governo, né, do reino. Foi Absalão. Ele, então, fez revoltas, reuniu a parte do exército, fez uma guerrilha contra o pai e contra a parte do exército que seguia o pai, Davi. E nessa tentativa de formar um outro reino, Absalão se estabeleceu onde? Em Hebrom. Fez a sua base ali. Mais uma vez, a importância da cidade. E o sucessor de Salomão, que é o rei Roboão, filho de Salomão, quando entrou no governo, fortificou a cidade de Hebrom também, o que mostra que ela era importante estrategicamente. Era um lugar onde ali poderia haver colocação de exércitos, então devia estar bem fortalecido para cortar qualquer investida que viesse do Egito ou de qualquer outro povo ali pelo sul. Estava Hebrom protegendo já a cidade de Jerusalém, a 30 quilômetros já protegendo a cidade de Jerusalém. Ela foi fortificada. Por fim, quando o Reino do Sul foi ocupado pelos babilônios, no século VI a.C., né, aí Hebrom ficou assim na decadência e foi ocupada por um reino próximo, que era o reino de Edom, que ficava ali confinando quase com aquela região, ficava muito próximo. Então Edom tomou aquela região e ocupou a cidade de Hebrom. Mais tarde, os judeus conseguiram tirar isso das mãos dos edomitas, porém, quando Herodes Grande, né, entrou como rei dos judeus na época romana, Herodes era edomita, era idumeu, então ele manteve ali a cidade como pertencente ao reino da Idumeia. A Idumeia é o Edom na época do Novo Testamento. Então, os judeus conseguiram retomar durante algum tempo, porém, Edom manteve a primazia, eles é que mantiveram a continuidade da cidade, ficou então como parte do reino de Edom, e depois com Herodes Magno, né, do grande Herodes, aí oficialmente Herodes Magno era idumeu, ficou ali como uma cidade idumeia. Aqui nós temos as escavações arqueológicas atuais na cidade de Hebrom. A gente vê construções profundas, né, grandes. E vamos para a cidade de Bersabeia, já estamos chegando aí quase no nosso final. Bersabeia é a cidade mais ao sul, né, do reino de Israel, cerca de 120 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, é o ponto mais extremo no sul de Israel, e o nome significa Poço de Sete, ou Poço do Juramento. O que é Poço de Sete? Possivelmente 7 fontes, né? Beer é poço, fonte também. Nascente, Beer. 7 em hebraico é, aqui no nome, né? Sheva. Beer Sheva é o nome hebraico.
significa as 7 fontes, ou o poço de 7 fontes. Mas Sheva também está ligada à raiz que significa jurar. Então, alguns acham que o nome significa, na verdade, poço do juramento. Beersheba ou Bersabeia em português. O que houve aqui em Bersabeia? Muitas coisas, né? Primeiro, já é interessante a gente observar que na época de Abraão, ela já existia, essa localidade, marcada pelas fontes de água. A gente percebeu na última semana, inclusive, a importância das fontes de água para marcar os lugares, né? Houve uma disputa de fontes de águas entre Abraão e o rei Abimeleque, né? Exatamente por causa da importância da água para aquela região semiárida, ali mais ao sul. Então, o nome da cidade, é um nome que diz algo da verdade, que realmente ali havia bastante água. Também Isaac e Abimeleque trataram juntos ali. Depois, Jacó passou por Beersheba, por Bersabeia, né? Isso é narrado aqui no capítulo do Gênesis. E os filhos de Samuel foram juízes em Bersabeia, o que mostra também a importância dessa cidade. A gente vai ver aqui agora o mapa, né? Aqui está Bersabeia. Ela é tão ao sul que é difícil a gente encontrar um mapa que traga a cidade de Bersabeia. A gente vê aqui, a cidade de de Jerusalém fica mais ou menos aqui, né? Esse aqui é um mapa que mostra os montes e mostra também aqui a cidade de Bersabeia, bem ao sul. Outros fatos relacionados com Bersabeia, já vimos Abraão, Isaac, Jacó, depois os filhos de Samuel, Saul, primeiro rei, né, general, construiu uma fortaleza ali, claro, porque se ficava no sul, tinha que ser fortalecido para evitar uma invasão por parte dos egípcios, sobretudo. Elias foi parar em Bersabeia quando fugiu lá da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Aí ele fugiu, aí teve aquela história dele não aguentar mais a viagem, quase desistir, e acabou lá nas fontes de Bersabeia. E, atualmente, há escavações arqueológicas lá, né, que realmente encontraram altares e objetos de culto. Isso já desde os anos 50, 60, né? Continuam hoje as escavações. Aqui tem uma foto recente das escavações e há alguns altares, alguns objetos de culto datados de cerca do ano 700, ou seja, da época do reinado de Judá, do rei Ezequias, que foi um rei muito importante, de fato. Mas parece que nessa época também a cidade foi destruída, não se sabe bem por quê, e posteriormente foi reconstruída, né? Aqui nós temos uma vista aérea das escavações, né? A gente vê os locais da cidade, casas ou a fortaleza que havia. E aqui o que é interessante é o altar que foi encontrado, que mostra que Bersabeia era um local de culto. O altar antigo, os altares antigos tinham essa forma, esses chifres do altar, como se fala, né? Mostram a força de Deus. O chifre é símbolo de força. A força de Deus que se manifesta ali através da liturgia, do culto feito ao Deus, né? O livro de Amós fala, inclusive, nesse culto que existia em Bersabeia. No capítulo 5 de Amós, ele fala: vocês não devem ir a Bersabeia, diz lá o profeta Amós, o que mostra que realmente era um local de culto, né? A cidade de Laquis
é uma cidade menos conhecida, porém muito importante. Está aqui, nesse mapa, Laquish, que está aqui. Vejam só, Jerusalém está aqui, Hebron, Laquish. Laquish está já na parte mais baixa, não nas montanhas altas, já no meio caminho para a planície da costa, da planície filisteia. E era, portanto, um lugar estratégico, porque quem queria chegar a Jerusalém para atacar Jerusalém e vinha da costa, vinha por onde? Subia por aqui, porque era mais fácil, passava por Laques, o caminho era mais fácil, são sempre cidades e locais mais propícios de caminhada. E aí vinha a Hebron, passava, vai a Jerusalém, ou então corta caminho por aqui. Isso a gente tem exatamente quando um rei assírio ameaçou Jerusalém. Ele veio do norte por aqui, subiu por Laques e chegou até as portas de Jerusalém. Então, é uma cidade cananeia muito importante, já mencionada em textos egípcios do século XX, 1900 e tanto, antes de Cristo, né? Segundo o livro de Josué, ela foi conquistada pelos israelitas, e de fato ali houve ensediamento israelita, e era uma cidade num local estratégico, por isso uma cidade forte, com uma fortaleza. Teve fortificações que foram restauradas pelo rei Roboão, que é o sucessor de Salomão, né? E quando Amazias fugiu de um problema político, ele fugiu para Laques, o que mostra que lá havia local realmente propício para a pessoa se resguardar, né? Havia fortificações, então isso mostra a importância da cidade. Tá? Aqui já mencionamos quando o rei Senaqueribe ameaçou Judá, chegou até as portas de Jerusalém, ele passou por Laques, aniquilou Laques, usou Laques como base militar para chegar a Jerusalém. Veja a importância dessa cidade. E quando os babilônios vieram, nos 200 anos, 100 anos depois, mais ou menos, né? 100 e poucos anos depois, a fortaleza de Laques foi ameaçada. Resistiu interinamente. Nós, inclusive, temos hoje cartas dos israelitas, dos generais israelitas, diríamos assim, que estavam em Laques e que escreviam para os reis em Jerusalém, mandando seus mensageiros. Depois ela caiu, né? Decaiu, e finalmente, após o exílio, voltou a ser habitada. Aqui a gente tem uma vista aérea da cidade de Laques. Eu mostro aqui também uma colina artificial, essa colina artificial por causa das construções e reconstruções paulatinas da cidade, né? A colina artificial se chama um telo. Um telo, como havia em Meguido, há aqui também em Laques. Sempre que há um telo, é uma colina artificial feita por essas sucessivas construções, você tem uma cidade importante, evidentemente. E aí nós já estamos chegando no final, né? Aqui um mapa mais geral. Nós vimos aqui Laques, Beersheba, Bersabeia, Hebron, Jericó. Alguém vai perguntar, mas não vimos Belém? Não, Belém não era importante no Antigo Testamento, ela vai ser importante no Novo. Então, eu vou deixar para o Padre Fábio falar na próxima semana, né? Depois, vimos aqui Samaria, a cidade de Siquém, que fica aqui no meio, a cidade de Meguido, né? Os principais que nós vimos aqui. E vamos ver agora, a próxima cidade vai ser Jerusalém, não é?
que é a cidade, evidentemente, mais importante da terra de Israel, em todos os tempos, né? Vejam só, a cidade de Jerusalém, ela existe muito antes dos israelitas. Tá? Ela era ocupada por cananeus. Desde o século XIX a XVIII, ou seja, 1800, 1700 antes de Cristo, onde ainda nem havia nação israelita constituída. O nome dessa cidade, que é atestado em documentos egípcios, documentos administrativos, às vezes documentos comerciais também, Erushalim, ou Urushalim. A gente percebe ali algumas consoantes do nome posterior hebraico, que será Yerushalayim. Né? Yerushalayim é o nome hebraico. Nesses documentos egípcios, ela é chamada de Yerushalim ou Urushalim. Ela é mencionada também nos anais assírios, em referência ao assédio de Senaqueribe, aquele rei que quase tomou Jerusalém, chegou às portas de Jerusalém, no ano 701. Qual é o sentido dessa palavra, Urushalim, Urushalim? Significa fundação de Salem, de Shalem. Né? Shalem, na língua antiga, indicaria o deus da cidade, o deus cananeu. Tá? Depois, em hebraico, vai ser a palavra shalom, vai ter que a ver com a palavra shalom, mas no início era o nome de um deus. Fundação de Salem significa, então, aqui é a habitação do deus Salem. Esse é o nome com que a cidade antiga, antes de ser cidade israelita, aparece na Bíblia. Quando a cidade já é antiga, ainda não habitada por israelitas, ela é chamada de Salem. Por exemplo, Melquisedeque, rei de Salem, citado em Gênesis 14. No livro dos Salmos, no Salmo 76, se fala de Jerusalém com o nome também Salem, ou seja, o nome mais antigo dela. É uma cidade antiga, ocupada desde o 3º milênio, embora ela só conste em documentos a partir do 2º milênio, ela já é ocupada no 3º milênio. Hoje existem escavações em Jerusalém querendo desvendar essa história antiga, né? Então, por isso se sabe que chega até o 3º milênio. E é interessante que Josué, quando entrou na cidade com os israelitas que vinham do deserto, né, do Egito, do deserto, ele não entrou em Jerusalém, o que mostra que era uma cidade que não era de fácil conquista, digamos assim, não era fácil entrar ali e ocupar. Ela já estava ocupada. A cidade foi conquistada por Davi, pelo rei Davi. Não nessa época mais antiga. Então, nós vimos que Davi começou seu reinado na cidade de Hebrom. Aí os anciãos do norte vieram e quiseram que Davi reinasse também sobre o norte. Davi, então, procurou uma cidade que não ficasse tão ao sul. Hebrom é muito ao sul. Procurou uma cidade mais central. E procurou uma cidade que não fosse do reino do sul, da tribo do sul, para evitar problemas com as tribos do norte. Ou escolher uma cidade neutra. Então, ele escolheu Jerusalém, que não era israelita, não era nem do norte, nem era do sul. Então, ele vai fazer dali uma capital neutra, para dizer, eu não estou nem querendo favorecer a tribo do sul, nem querendo favorecer as tribos do norte. Ele conquistou, então, a cidade de Jerusalém, que era ocupada pelos jebuseus, né? E ele, então,
começou a sua cidade ali. A cidade, na época de Davi, era uma cidade bastante modesta. Na época de Davi, era isso aqui, ó. Aqui nesse mapa, se calcula que tivesse 500 hectares, a cidade da época de Davi. Depois, na época de Salomão, Salomão construiu o templo, aí a cidade foi se alastrando. Na época dos outros reis, ela foi crescendo e assim por diante. Mas na época de Davi, começou como uma cidade bem pequena. E ela surgiu nessa colina aqui, que é o Ofel. Depois vai se chamar Sião. Na verdade, Sião era uma outra colina, mas acabará na Bíblia sendo confundida aqui com essa colina. Então se diz Jerusalém está no Monte Sião. Não era bem ali. O Monte Sião é o outro monte lá, mas acabou sendo aqui, passando para a cidade onde Davi se estabeleceu primeiro. Por que aqui? Porque aqui perto havia a fonte de Gueon. É um terreno bastante árido, não é? E aqui perto havia uma fonte, a única fonte próxima de Jerusalém. E era importantíssimo estar a cidade com abastecimento de água. Então, com isso, a cidade foi iniciada aqui. Tá? Mais tarde, então, ela, como diz ali aquela terceira observação, Salomão construiu o templo. Segundo a tradição israelita, essa outra montanha aqui seria o Monte Moriá, que é aquele monte onde Abraão levou seu filho Isaac para fazer o sacrifício e não o fez, né? Mas isso não se sabe muito bem, é a tradição oral que depois passou, né? Passou para os israelitas, mas aqui ficou sendo o lugar do templo, do palácio do templo. É interessante observar o seguinte: Jerusalém fica em cima de várias colinas, está no Planalto Meridional, e várias colinas, uma ondulação ali de terreno. Então, nós temos aqui o Ofel, depois o outro monte, Monte Sião, Monte Moriá, como eles chamavam. Desculpa, voltei demais. Aqui se desce, nós temos um vale, o Vale do Cedron, se desce aqui. Essas duas colinas vão descendo rapidamente para o vale. Desse lado aqui, nós temos um outro vale, que é o Vale do Inom. O Vale do Cedron é conhecido no Novo Testamento. Jesus passa por ali para ir ao Monte das Oliveiras. Ele desceu da cidade, passou pelo Vale do Cedron, e logo aqui começa a subir de novo, tem uma outra elevação, é o Monte das Oliveiras. Aqui, ao sul não, ao sudoeste não. O Vale do Inom é um vale realmente profundo, como o outro, não é? E era o local onde se jogava o lixo da cidade. Desse nome Inom vai surgir o nome que depois em grego vai ser dito Geena. Né? Por quê? Nesse Vale do Inom era queimado o lixo, era jogado o lixo era queimado, então acabou se tornando também, se tomando a ideia de que é um lugar terrível, um lugar de fogo, um lugar de destruição. Inclusive, segundo a tradição, ali também Salomão construiu o templo para as suas mulheres estrangeiras e sacrifícios estrangeiros, então se tornou um local quase que maldito, né? Por isso passou a indicar a Geena como lugar de castigo. Então, no ano 701, o rei Ezequias aumentou bastante a cidade, a gente vê aqui, olha, essa linha, né?
já na época de Ezequias, começou a crescer ali a cidade, e ele, inclusive, construiu um túnel trazendo água da fonte de Gueon para a cidade. É uma obra de engenharia impressionante naquela época, mais de 500 metros esse túnel tem. Esse túnel não é reto, ele é em S, e tem uma inscrição aqui dentro desse túnel, daquela época, que diz que exatamente o túnel foi aberto, começando-se a escavar dos dois lados, dos dois polos. E eles se encontraram certinho, com pouca diferença ali no meio. Fazer um cálculo maravilhoso já naquela época. Esse é o aqueduto de Ezequias, que trazia a água da fonte de Gueon para a fonte de Siloé, dentro da cidade de Jerusalém. Nós temos aqui a notícia: Ezequias fortificou a cidade, conduziu água para dentro dela, cavou com ferro um túnel na rocha e construiu reservatórios. Aqui também no livro 2º das Crônicas se fala disso, né? Tapou a fonte superior das águas de Guion e desviou para um subterrâneo para a parte ocidental da cidade de Davi. O resto da história de Ezequias, o que ele fez, como construiu o reservatório, veja como isso ficou na memória, né? O aqueduto para levar água à cidade, isso ficou registrado. Por que era importante? Não só para o dia a dia ter água, mas por causa das táticas de guerra. Quando uma cidade era assediada por um exército estrangeiro, as cidades, enquanto tais, são muradas. Quando não são muradas, são aldeias, né? Então, as cidades, quando são assediadas, uma das táticas de guerra era cortar a água. E aí, em pouco tempo, a cidade capitulava. Ou então envenenar a água. Outro problema, né? Por isso, essa obra de Ezequias foi tão louvada. Ele ter construído um túnel para trazer água e, inclusive, para fazer um reservatório, a piscina de Siloé. Porque a piscina de Siloé não é uma piscina de banho, é uma piscina reservatório. Aqui está a piscina de Siloé, o reservatório de Siloé, né? No ano 587-86, a cidade foi conquistada, a cidade de Jerusalém foi destruída, os grandes edifícios foram destruídos, o templo foi incendiado, né? E só depois, quando o povo retornou do exílio, é que começou a reconstruir aos poucos o templo, a cidade, e os muros mesmo da cidade só foram reconstruídos 100 anos depois do povo ter voltado do Egito, praticamente, do exílio, praticamente, né? Por Neemias. Tá? Uma história longa, a história da cidade de Jerusalém. Ela foi ocupada pelos helenistas, né? Quando Alexandre Magno veio, 332, foi ocupada por eles. Depois, quando Alexandre morreu, ela foi ocupada pelos generais, parte do Império, primeiro dos Ptolomeus, depois dos Seleucidas, e eram generais de Alexandre, e finalmente ela ficou sob o domínio dos helenistas, da cultura grega. No ano 167, um dos reis gregos, numa tentativa de uniformizar todo o seu império, quis eliminar a religião judaica, né? Eliminar as diferenças, tornar tudo um pouco sob seu domínio, também religioso, é o rei Antíoco IV. Então ele profanou o templo de Jerusalém, colocando uma imagem de um deus estrangeiro, um deus grego, dentro do templo. Os muros do templo foram destruídos, mas houve ali uma reação dos judeus que retomaram a cidade, os irmãos macabeus, né? Retomaram a cidade pouco tempo depois,
consagraram novamente o templo e, pouco a pouco, foram reconstruindo os muros das cidades e a cidade foi sendo ampliada. Então, a gente vê com isso como a história de Jerusalém é conturbada, né? Ela não era israelita, foi conquistada. Depois ela cresceu, depois ela foi conquistada pelos babilônios, incendiada, destruída, reconstruída após o domínio babilônio, no Império Persa. Depois, no Império Grego, ela foi novamente tomada pelos helenistas e o templo foi profanado. Depois foi reconstruído. Tudo isso fica dentro da identidade da cidade, ainda hoje. Né? Quando os romanos dominaram aquela região, isso foi no ano 63 a.C., Pompeu, o general romano, né, estabeleceu sobre Jerusalém e a região da Palestina como rei Herodes Magno. Pompeu era general, depois se tornou rei, não é? Imperador. Herodes Magno ficou como rei. Herodes Magno, que não era de origem judaica. Nós vimos aí, ele era lá de Edom. E aí ele tinha ocupado Hebron e tal, e aí então ficou mais ainda dominando ali aquela região. Herodes, o grande, como se chama, né? Foi aquele do nascimento de Jesus, né? Herodes o Magno, aquele durante o qual Jesus nasceu, durante o reinado do qual Jesus nasceu. Ele construiu edifícios, embelezou muito a cidade, trouxe melhorias para o templo. Tá? Por isso que quando, por exemplo, no Evangelho de João, Jesus expulsa os vendedores do templo, os judeus falam 46 anos levou para ser construído este templo e tu o reconstruirás, destruirás e reconstruirás em 3 dias? 46 anos só é possível contar a partir aqui destas grandes construções de Herodes, porque não corresponde nem à cronologia do tempo de Salomão, nem depois da reconstrução no pós-exílio. Herodes Magno deve ter iniciado aí as grandes reformas de melhoria no templo por volta do ano 20, 19, assim se calcula, e então nós estaríamos aí por volta do ano 27, 28 da nossa época, né, com um tempo que bateria mais ou menos com o tempo de Jesus. Bom, no ano 70, houve aliás, um pouco antes, no ano 68, houve uma grande revolta judaica, e no ano 70, então, a cidade foi conquistada por Tito, general romano, que tomou a cidade, destruiu o muro, incendiou o templo, que nunca mais foi reconstruído. Só sobrou uma parede do templo. Né? No ano 135, houve uma segunda revolta, grande revolta judaica, e aí os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém, e o imperador Adriano, já até um pouco antes, já tinha a ideia de tornar Jerusalém uma grande cidade romana, né? Com uma estrutura romana, com tudo que Roma pregava como cultura. Né? Mudou, inclusive, o nome da cidade e evitou locais venerados pelos cristãos no início, fez toda uma revolução lá. E a cidade de Jerusalém só voltou realmente à mão dos judeus após a Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos. Então, eu queria aqui mostrar a vocês algumas fotos e alguma outra coisa. Esse aqui é uma estrutura de degraus que possivelmente aguentava aquela encosta da montanha onde Davi construiu a cidade no início. Essa estrutura parece já existia antes de Davi, mas foi conservada. Aqui nessa figura do meio nós temos a esplanada do templo, que corresponde àquela parte
do norte da cidade, né? E aqui, não é muito boa a vista, mas depois se verá melhor, a esplanada do templo e o Monte das Oliveiras. Vamos ver melhor aqui. Aqui as muralhas atualmente da esplanada do templo. São muralhas mais recentes, da época dos cruzados e posteriores, né? Eles cercaram aquela esplanada do templo, que hoje, como nós sabemos, tem a mesquita lá, e tem várias mesquitas, e uma mais importante é aquela da cúpula dourada, né? Então, aqui é território dos muçulmanos, né? Essa muralha delimita a esplanada sagrada do templo, onde hoje tem a mesquita, a Casa da Rocha, né? Que fica exatamente em cima do local tradicional do templo. Aqui nós temos a muralha, tá? Essa muralha que delimita a região superior ali, onde está o templo. A gente percebe aqui uma descida, que é o Vale do Cedron, e aí tem uma subida onde começa o Monte das Oliveiras, né? Vem para cá. Tá? Aqui se dá para ver melhor um dos ângulos aqui da esplanada do templo, não é? A descida, a gente vê que desce bastante para o Vale do Cedron. E aqui nós temos um cemitério judaico já na subida do Monte das Oliveiras. Os judeus nunca sepultavam dentro das cidades, sempre fora, né? Então aqui é o local do cemitério judaico atual. Né? O Monte das Oliveiras é tudo isso aqui, que está pegando essa parte dos túmulos que a gente vê, e mais, vai subindo mais ainda. Aqui algumas oliveiras atuais do Monte das Oliveiras, não são da época de Jesus, são centenárias, mas não da época de Jesus. Aqui hoje existe também a grande igreja da agonia de Jesus e outros locais de culto cristão, né? Outra vista do Monte das Oliveiras. Aqui achei interessante essa imagem, porque a gente vê muito bem um dos ângulos da esplanada do templo e como se desce, né? Como se desce para o Vale do Cedron. A gente percebe aqui, voltando, Jesus, quando foi ao Monte das Oliveiras, ele desceu daqui, né? E subiu e veio para cá. Daqui, Jesus também, quando vinha de Betânia, quando vinha de Jericó, ele vinha por aqui, por essa região, aí descia o Vale do Cedron para entrar para o templo. Daqui do Monte das Oliveiras, ele tinha vista total da esplanada do templo. E aqui, inclusive, que hoje há uma capela que se chama Dominus Flevit, o Senhor que chorou, porque diz respeito àquela passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus está ali olhando para a cidade e chora sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. A gente entende muito bem se a gente olha para essa topografia. Então, aqui o Monte das Oliveiras, aqui para a gente perceber a descida, em certos locais até mais íngreme, né? E eu queria mostrar a vocês uma coisa muito rápida, de 30 segundos só, mas a cidade velha, para a gente ver um pouco melhor de cima, talvez com um drone, eu acho que eles conseguiram fazer esse pequeno vídeo aqui. Vejam aqui, a gente está saindo do Monte das Oliveiras, essa parte verde aqui é o Monte das Oliveiras. Lá atrás, a esplanada do templo.
Aqui, vamos dar uma paradinha. Esse aqui é o Muro das Lamentações, como se chama hoje, que é a única parte do templo que ficou em pé quando os romanos destruíram o templo. Então, é o lugar mais sagrado para os judeus, porque aquelas pedras, de certa forma, para eles, né, na visão religiosa deles, guardam a presença de Deus. Então, eles vêm rezar aqui, ao pé desse muro, chorar pela queda de Jerusalém e rezar e fazer os seus pedidos, louvar a Deus, etc. É um muro bastante alto, como a gente percebe. Aqui tem uma divisória, né, que marca, isso aqui é a parte que as pessoas caminham, é ali quem vai entra só para rezar. E também tem uma divisória interna, essa parte à direita para as mulheres e a parte à esquerda para os homens. Na entrada aqui tem uma fonte para os homens fazerem abluções, tal, e ali eles entram, tem rabinos que ensinam aqui, escolas, né, ensinam a Torá, e depois a parte mais das orações mesmo aqui, mas encostado no muro. Vejam só, a esplanada do templo aqui, estão vendo? Aqui é a Casa da Rocha, né? Que é o local do antigo templo. A cidade hoje é muito grande, mas na antiguidade era bem menorzinha, né? Aqui desse lado, à direita, é o Vale do Cedron, está descendo aqui, ó, a descida para o Vale do Cedron. Monte das Oliveiras. Esse aqui é o Monte das Oliveiras. Aqui é uma igreja cristã, né? A gente não vê muito bem, mas está descendo aqui o terreno, aí sobe do outro lado do vale é que tem a esplanada do templo. Então, daqui, Jesus via perfeitamente a esplanada do templo. Pronto. Aqui nós vamos voltar ao nosso slide. Então, para a gente um pouco entender a topografia de Jerusalém, entender aquela movimentação toda que ocorre, né? O mais importante, porém, é o sentido religioso de Jerusalém, né? Que Jerusalém é a cidade do rei Davi. E Deus prometeu que Davi sempre seria rei. Ele é a imagem do futuro Messias. Por isso a importância de Jerusalém. Depois, em Jerusalém está o templo, o lugar privilegiado da presença de Deus. Por isso ela é chamada a cidade do grande rei. Não é só a cidade do grande rei Davi, o grande rei é Deus. Então, cada vez mais, Jerusalém, desde o tempo de Davi até depois a época exílica, pós-exílica, né? Até a época de Jesus, ela se tornou um local cada vez mais importante. Tem um salmo que diz: ela é a mãe de todos os povos, todos nasceram em Jerusalém, para dizer, todos têm a sua origem aqui. Ela, inclusive, vai ser destruída pelos babilônios, vai ser depois reconstruída e vai aparecer na imagem de uma moça, de uma senhora bonita, uma mãe cheia de filhos, uma esposa, como vai aparecer, inclusive, no Novo Testamento, não só no Antigo. A Jerusalém nova, a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste. Quer dizer, a partir dessa Jerusalém terrestre, se construiu a ideia da Jerusalém celeste, que é o local onde Deus habita, o local que é desposado por Deus. Então, é uma cidade realmente de uma carga religiosa ímpar, né? Vejam ali.
o Monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Não é o Monte Sião exatamente geograficamente, mas é como ficou conhecido. Depois no Salmo 22, 122, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí começa a descrever Jerusalém, cidade unida, compacta. Para lá sobem todas as tribos, para louvar o nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, ou seja, lá se faz justiça. Pedi a paz para Jerusalém. Agora já se une o nome de Jerusalém, Jerusalém, com a palavra Shalom, que na origem não tinha. Né? Que a paz esteja dentro de teus muros. Aqui, então, alguns símbolos, né? Nós vemos ali novamente a muralha, a esplanada, o Cedron, o Muro das Lamentações, aqui também outra vez o Muro das Lamentações. Né? Outras fotos do Muro das Lamentações, aqui essa foto eu achei muito interessante, porque a gente vê a dimensão das pedras, vejam que pedras enormes. Aí a gente entende aquilo que os apóstolos falaram para Jesus, né? Marcos 13. Veja, Senhor, que grandes pedras, que coisas maravilhosas aqui. E Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, porque realmente era uma coisa monumental, majestosa. E Jerusalém até hoje, né? Ela é a cidade, para os judeus, a cidade sagrada, e para os cristãos também, ela é como que aquele iniciozinho daquilo que será a plenitude da Jerusalém celeste. Nós temos até aquele salmo que diz, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que a minha mão seja cortada, fique seca. Né? E eu gostaria então de concluir essa parte toda do nosso estudo de hoje com uma canção, né? Uma canção que é quase que o hino nacional de Israel, não é? Mas, de certa forma, identifica o povo de Israel, que é uma canção que fala sobre Jerusalém. Certamente, muitos já conhecem, eu trouxe aqui a interpretação de uma cantora, que eu achei que é a melhor interpretação que eu vi. Existe, eu vou colocar o filme, né? Existe a escritura em caracteres latinos, mas com a letra hebraica, e embaixo a tradução portuguesa, onde a gente pode ver como ela fala, Jerusalém é a cidade do ouro, é a cidade rica. Eu queria ser como que um instrumento, violino, para tocar uma música para Jerusalém. Não quero nunca me esquecer de Jerusalém. Então, pode nos servir assim para concluir esse nosso estudo aqui.
כי שמך צורב את השפתיים, כי נשיקה